Mas imagine que você tem um desafio que é enviar 10 e você tem 5 minutos. Se gasta 3 minutos para 1.000 e 10 milhões é 10 vezes mais, você multiplica 10 por 30 minutos. Pô, 25 minutos a mais. Como é que eu lido com isso? O que você pode fazer? Como nós estamos, esse desafio é inspirado no Google Calendar, e analisando, até pensando nisso, eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso? E você tem o country aqui. O country, espero estar pronunciando certo, é o país. Então, o que nós podemos fazer? Suponhamos, você pode supor, por exemplo, que eu posso dividir essa demanda por país. Por exemplo, vamos supor que é 1 milhão por país, tá? Eu estou chutando ali uma situação. 1 milhão por país. São 10 países, por exemplo. Vamos supor que o Google é um software global que você está criando e está em 10 países. Cada país tem uma média de 1 milhão de notificações dentro desse intervalo de 5 minutos precisa ser feito. Poxa, você pensa, como é que você faria esses 10 milhões? Com um único script, vai levar 30. Então, nós vamos além, nós vamos dividir mais ainda para conquistar. Então, o que você poderia ter, por exemplo, essa instância aqui seria a instância, por exemplo, do Brasil. Ele cuidaria da notificação do Brasil. Você poderia ter mais outras 9 instâncias, cada um para um país. Por exemplo, France, Portugal, United States. Cada um vai cuidar de fazer essa notificação agendada de 1 milhão de registros para cada, vamos falar assim, país. Usando esse conceito aqui, separando por país, tá? Então, aí você deve estar pensando, cara, eu vou criar 10 tarefas agendadas e é o mesmo código. O que vai mudar é que na hora da consulta, eu vou especificar o país. Você não vai precisar bem mudar. Aqui eu criei um script de teste. O que eu faço? Só para exemplificar para nós, tá? Eu vou ter um set interval aqui. E ele vai simplesmente ficar printando essa mensagem aqui do código. Vou printar esse código que eu vou informar aqui. Esse process argv, ele pega os argumentos que eu passei quando eu executar o script. Eu vou matar o PM2 aqui, que eu estava fazendo teste desse conceito que eu vou explicar. Delete all. Não, aqui não, é na minha máquina. Isso aqui é esse terminal aqui está conectado nessa máquina aqui, então não vai fazer efeito, nem vai existir esse script lá, que é só uma exemplificação. Aqui, por exemplo, eu vou deletar, delete all, para deletar todos os processos do npm2, e aqui eu vou rodar o seguinte comando. Por exemplo, se eu for separar por país, vamos supor que minha aplicação está em 10 países, eu preciso entregar isso. Hoje, eu tenho intervalo de 5 minutos, mas para entregar 10 bilhões, leva 25 minutos a mais. Eu posso ter 10 máquinas, cada máquina vai ter uma tarefa agendada dessa, e, por exemplo, cada máquina tem uma tarefa agendada dessa, eu não vou precisar duplicar a tarefa agendada. O que eu posso usar? Com o argv aqui, eu consigo pegar os argumentos do comando. Por exemplo, aqui, ó, node, vou pegar aqui, eu limpo aqui, limpar isso aqui. Olha lá. Esqueci de pôr o time aqui, vai ficar infinito. 10 mil segundos. Cada 1.500 milissegundo. Ó, esse é o código ISO. Se nós pesquisarmos aqui, ó, ISO Code Counters. Aqui. Aí você tem a parte o código numérico. Se eu vim aqui, Brasil, tem esse código aqui, 076. Beleza.
esse código 124 é do Canadá. Beleza, eu posso fazer o quê? Quando eu criei 10 máquinas, eu provavelmente vou ter um PM2 para gerenciar o processo, e na hora que eu for rodar o PM2, o que eu faço? Posso fazer isso aqui, ó. npm start, node, passo o meu script e o código. E aqui eu vou ter um processo chamado schedule test Canada. Depois eu vou ter o Brasil. Aí eu posso fazer o quê? O código 076. Vai continuar sendo o mesmo código, só que no caso aqui eu estou printando com Solog, cada um vai printar o código que eu especifiquei. Por exemplo, Solog, eu posso passar o ID, no caso do Brasil é 1, você vai ver que ele está printando 076. No caso do Canadá, já vai printar o 124. Então eu não precisei duplicar código. Eu só fiz usar, no momento em que eu executar o PM2, eu passo o parâmetro identificando o código do país. Então, assim, eu reuso o meu código. E dessa forma, você vai concordar comigo que ao mesmo momento que está printando esse código aqui, para o Canadá, está printando o código do Brasil. Então, imagine que, voltando para o nosso cenário, imagine que você tem uma tarefa agendada aqui. E ela, de 5 minutos, ela faz uma query no banco. Você pode pegar, dessa forma aqui, o argumento que o cara passou, no caso, o código do país, e fazer o filtro na query para retornar apenas aqueles 1 milhão de registros, por exemplo, daquele país. No caso do Brasil. O software roda no Canadá também. Para retornar as notificações agendadas que eu preciso notificar do Canadá. Então, cada máquina ficaria responsável por um. E vão estar executando, vão falar assim, ao mesmo tempo. Então, tem 10 máquinas executando ao mesmo tempo. Então, eu consigo entregar esse 1 milhão do Brasil, do Canadá, dentro do tempo. Então, seria uma forma que você pode fazer. Bem, eu acho que era isso. Eu não vou fazer um exemplo de 10 milhões, mas com isso eu creio que eu já dei uma ideia para você. Agora, mudando de cenário, por exemplo, se você tivesse um SaaS, por exemplo, e você tem clientes e você tem que fazer algo nesse esquema, você poderia fazer esse mesmo esquema aqui que eu fiz do código do país, mas você poderia ter lá, sei lá, o código do cliente, a identificação do cliente, para na hora de você ter que publicar na fila, você faz uma query especificar, pega só os registros daquele cliente e envia para a fila. Aí você tem N processos, cada um cuidando de um cliente. Ou, por exemplo, você tem do cliente 1 ao cliente 100, e depois você tem lá do cliente 101 ao cliente 110, que aí é outro processo. Por exemplo, aqui, vamos supor que você pode criar um padrão, pode criar uma forma para você usar, por exemplo, do cliente 1 ao 100. Vou fazer aqui, 1, 100. Aí depois você pode ter uma tarefa agendada do cliente 101 ao 200. Então aí eu usaria esse 101 a 200, que seriam as identificações do cliente, e fazia a query para pegar, só pega registros que eu preciso notificar, por exemplo, publicar na fila, que são do cliente 101 ao cliente 200, por exemplo. Com isso, você consegue quebrar essa demanda de, por exemplo, 10 milhões, que era o meu exemplo, quebrar essa demanda de 10 milhões de forma que você consiga entregar dentro de 5 minutos. Por exemplo, 200 aqui. Se nós formos aqui no PM2, por exemplo, schedule, vou pôr número 2. Olha lá, ele está printando de 1 a 100. Então, você poderia usar desse parâmetro que no momento que você startar o PM2, para sua tarefa agendada, você não precisa duplicar ela. Aí você pega esse parâmetro e faz sua query. Então, seria uma forma ali de você escalar mais ainda
mais ainda a publicação de mensagem para sua fila. Se 1 milhão não é o suficiente, poxa, então você pode usar dessas estratégias que eu citei, quebrar por país, quebrar por ID, ID de cliente, ou especificar um range de 1 a 100, de 101 a 200, porque aí você consegue quebrar para conseguir ter dois processos, por exemplo, nesse cenário de 1 a 100 e de 101 a 200, ao mesmo tempo, só que cada um está cuidando de um range de clientes, por exemplo. E com isso vai conseguir fazer entregar o que tem que ser entregue para a fila dentro do tempo. Por exemplo, você tem um tempo limitado, igual o cenário que eu pus aqui, de 5 minutos. Então, pessoal, é isso. Essa parte de publicar grande volume de dados na fila vai finalizar. A próxima etapa é consumir, e assim como o desafio que eu fiz, nós vamos começar a explorar a estratégia de consumir 1.000 até chegar a 1 milhão, beleza? Então vejo vocês na próxima etapa. Espero ter ajudado nessa parte de publicar um grande volume de registros, beleza? E se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma situação você queira compartilhar para que eu possa te ajudar, deixa nos comentários. Gostou? Dá um like, se inscreva no canal para continuar acompanhando e te vejo na próxima.